Olá pessoal, tudo bem? Daniel Queiroz. Olá pessoal, Elisângela Queiroz. Muita gente tem nos perguntado como é o desafio da mudança, né? Como é mudar, como é morar em um novo lugar e principalmente para quem nunca saiu da sua casa, para quem nunca saiu da sua cidade de origem, que é o meu caso. Então nós resolvemos gravar um videozinho aqui com dicas muito legais, perrengues que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, perrengues da mudança, desafios e também compartilhar as coisas boas. Há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, nós tomamos uma decisão, né, de sair de Manaus para empreender em outro estado. E tudo começa realmente de uma decisão. A gente teve pouco tempo para tomar a decisão. Eu me recordo que praticamente em 1 mês a gente fez mudança, alugamos nossa casa em Manaus, sabe? Mudamos nosso filho de colégio. Foi tantas mudanças que realmente a gente nem se deu conta. Hoje já fazem mais de 1 ano e 8 meses onde tomamos uma decisão de sair do nosso estado e ir para um outro estado no país para empreender, para conhecer novas pessoas, para fazer novos relacionamentos. E hoje a gente realmente tem se divertido nesse processo, né, amor? É verdade. E para mim, que nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído da minha cidade de origem, para mim mudar foi um desafio muito grande. Então, de repente, você tem aí sonhos, projetos, desejos, mas te falta dar o primeiro passo, né? A gente deu um primeiro passo, lógico, a gente pediu o direcionamento de Deus, a gente pediu que Ele fechasse as portas, fosse fechando todas as portas, se não fosse da vontade dEle que a gente tivesse que mudar para cá, mas, ao contrário disso, as portas foram se abrindo e tudo foi acontecendo. As coisas foram fluindo de uma forma muito suave, de uma maneira muito legal, e a gente entendeu que era assim, da vontade dele, começarmos algo novo. E sempre quando a gente posta, né, algumas viagens, algumas coisas da nossa vida, algumas pessoas vêm no nosso privado, no meu privado, da Elisângela, e falam assim: poxa, eu tenho vontade de morar, sabe, em outro estado. Como é que é? Né? Gente, confesso, não é tão fácil assim, né? Não é simplesmente você mudar, ainda mais se você for, né, casado, tiver uma estrutura familiar. Nós temos filho, né? Então não é simplesmente você tomar uma decisão, porque senão toda a família paga o preço. Ou ela vai pagar o preço do sucesso de você se mudar, ou ela vai pagar o preço do fracasso de você se mudar. Verdade. Mas o que é mais incrível é que eu sempre entendi que eu gostava e sempre gostei de viver experiências, né? Nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo está vivendo, né, de pandemias, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer, né, realmente no futuro, não sabemos o que vai acontecer pela frente, só temos a crença que dias melhores estão por vir, né? Essa é a nossa crença, o que a gente tem vivido. Mas não é fácil, não é simplesmente você tomar uma decisão de se mudar do seu estado ou de alguma região, né, para arriscar. Primeiro, quando a gente tomou a decisão de empreender, de sair, né, da nossa cidade, da cidade natal da Elisângela, né, que se chama Manaus, a gente conversou, né? A gente primeiramente pediu o direcionamento para Deus e as coisas foram abrindo, sabe? As coisas foram acontecendo. Mas tinha uma historinha por isso, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. E eu me recordo que minha mãe sempre se mudava, sabe? Minha mãe se mudava às vezes de estado, minha mãe se mudava às vezes de bairro. Então, desde pequeno, eu sempre me mudava muito. Então, isso me deu uma característica de não ter medo, sabe, das mudanças. Então, para mim foi muito fácil ter saído de Manaus para vir para o Rio Grande do Sul, sabe? Porque alguns anos atrás eu saí do Rio de Janeiro e fui morar em Manaus. Então, para mim, a mudança, sabe, sempre fez parte da minha vida. Da Elisângela, não. Então, ela sempre sofreu muito mais isso. Nunca tinha saído de Manaus, nunca tinha vivido outras experiências,
né? E nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo está vivendo com relação à pandemia, essa pandemia nos serviu para abrir várias oportunidades de abrir a sua mentalidade. E uma das coisas da mudança, né, principal da mudança, é que você precisa estar disposto ao novo. Disposto a chegar numa cidade nova, disposto a ir morar numa casa nova, disposto a conhecer pessoas que você nunca viu, né? E no meio disso tudo vem a tua disponibilidade. Aí a gente pergunta, você está disponível a mudar? Você está disponível realmente a deixar tudo que você tem no lugar de origem e começar algo novo realmente? Mas uma das coisas que mais foi desafiador foi a questão de começar o novo e não mais olhar para trás, né? Você precisa entender que quando você vai começar o novo, você precisa deixar o velho para trás, e isso foi um dos principais desafios que particularmente eu tive que realizar, né? Eu tive que tomar a decisão e fazer. Muitas pessoas, como a Elisângela falou, quer viver o novo, quer experimentar o novo, mas não querem largar o velho, né? Eu sempre costumo dizer, né, em alguns bate-papos que eu frequento, né, com alguns empresários, com algumas pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, não tem como você viver, sabe, o extraordinário de Deus se você realmente não largar o seu passado. Meu passado foi brilhante, ok, mas ele está no passado. Quando a gente chegou aqui no Rio Grande do Sul, eu me recordo que Elisângela teve um pouco de dificuldade, porque a historinha que eu contei antes. Eu já tinha, sabe, me mudado algumas vezes. Desde pequeno minha mãe se mudou muito, Elisângela não. Então, o simples fato de sair, sabe, daquela algo de segurança, perto da família, sabe, da rotina diária, isso realmente, se você não estiver preparado, ele vai te incomodar. Muitas vezes a gente se via, sabe, aqui com saudade dos amigos, saudade da família, saudade da região e tudo. A saudade, ela é incrível. O que não pode é você permitir que a saudade, sabe, ela paralise um futuro extraordinário que você tem pela frente. Então, uma das coisas que aconteceu depois da nossa decisão foi de chegar a uma terra onde a gente não conhecia ninguém, sabe, não conhecia a cultura, a gente não conhecia nada. E olha que interessante, gente, muitas pessoas acham que são assim. A gente já tinha vindo para passar Natal em Gramado algumas vezes, né? E a gente sempre falava assim, imagina a gente morar no sul do país, cara, aqui tem vários climas, né? Manaus é só calor o ano todo, né? Calor e chuva, né? A gente ficava imaginando, né? Como é que seria morar aqui no sul, a qualidade de vida, vendo tantas pessoas, sabe, em Gramado, sabe? Era tudo diferente. Uma coisa é você visitar, outra coisa é você morar. E aí que entra, depois da decisão que você toma de viver o novo, você precisa se comprometer diariamente com a sua decisão. E mais do que isso, não apenas se comprometer, é se divertir no processo. A gente tem um lema aqui em casa, eu, Davi e Elisângela, que a gente fala sobre isso, se divertir no processo. Os processos fazem parte, sabe? Eu me recordo que a gente chegou aqui no aeroporto, a gente chegou no meio do frio, gente. A gente veio de Manaus, não tinha casaco, sabe? Não tinha cobertor, não tinha nada. Eu lembro a primeira noite que nós chegamos, né, na nossa casa aqui, a gente passou um frio tremendo, porque a gente não tinha nada. A gente nunca foi tão unido para dormir como aquele dia, né? Mas depois, no outro dia, as coisas foram acontecendo, sabe? A gente foi comprar casaco, a gente foi arrumar a casa, nosso filho mudou de colégio, tudo novo, sabe? Então, a primeira coisa que você precisa ter é uma decisão bem clara de tudo aquilo que você quer viver. O segundo ponto é você realmente ter o controle que você precisa viver tudo aquilo que você gostaria de viver, que é se divertir no processo. E muitas vezes não significa que vai dar tudo certo. Muitas vezes não significa que vai ser tudo legal. Quando eu falo se divertir no processo, as coisas não aconteceram conforme você gostaria, se divirta e aprenda com isso, né? É isso aí. E o terceiro ponto
é você se superar a cada dia. Eu tive que superar vários pontos em que eu precisei melhorar, até mesmo como fazer comida, que eu não fazia comida, e a gente chegou no sul, não tinha como colocar uma pessoa na nossa casa de imediato, não, a gente precisava primeiro conhecer as pessoas. Então eu fui pra cozinha, fui cozinhar, fui aprender, e eu lembro que a gente passou quase um mês comendo carne moída, porque era a única comida que eu sabia fazer, e fazia muito bem. Eu acho que eu faço a melhor carne moída do Brasil. E os meninos passaram um tempão comendo isso, depois eu fui me aprimorando, depois eu fui me organizando. Então eu acredito que uma das coisas que você precisa entender é que você pode muito mais. E aqueles desafios que a gente acha que a gente não vai conseguir suprir, a gente não vai conseguir superar, a gente consegue sim. Basta a gente ter um pouco de fé, né? Aumentar, na verdade, basta a gente ter pouco não, a gente precisa ter muita fé. Porque quando você tá ali no perrengue, né, com um monte de coisa para fazer, sem conhecer ninguém, num frio que você nunca passou, porque a gente teve essa experiência de um frio que eu nunca tinha passado. Pegar zero. A gente saiu de Manaus 40 graus para chegar aqui e pegar zero. E eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, para mim, foi realmente um perrengue muito grande. Mas, graças a Deus, eu orei muito. Eu sempre falava, meu Deus, eu preciso realmente aprender a gostar do lugar, né? Eu preciso amar o lugar, e hoje eu já amo essa terra onde a gente está morando, né? No Rio Grande do Sul, uma cidade muito linda, mas eu precisei passar pelos processos. Então, se você estiver disponível a passar pelos processos e realmente vencer, romper o medo, ser esticado, você vai conseguir sim mudar e ter êxito nas suas mudanças. E o que é mais incrível que a Elisângela falou é isso, né? Quando você tem, a liberdade de largar, o passado para trás, a sua conquista, as suas vitórias, ou seja, as suas frustrações, você tem direito de viver o novo. E aí, isso que é incrível, quando você está aberto para viver o novo, você começa a ter novas habilidades. Elisângela chegou aqui e não sabia cozinhar, e hoje já faz bastante coisas, né? Bem interessante. Hoje a gente tem pessoas também que cuidam da gente, nossa casa, nos ajudam pra caramba, né? Mas é isso, é você experimentar tudo aquilo que você, ao ter tomado a sua decisão de mudar, você precisa experimentar e viver, sabe? Então, eu iniciei falando sobre isso, sobre a pandemia, tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E é isso, a vida é muito curta para você viver, uma vida, de escassez, uma vida assim, será que eu me mudo? Será que eu não faço? Experimente. Se dê a oportunidade de experimentar. Quantas pessoas não estão mais aqui entre nós, mas não tiveram a coragem de viver e de ir em busca dos seus sonhos, de viver tudo aquilo que você, sempre desejou. Eu gosto muito, de viajar, de conhecer novas pessoas. A Elisângela, ela foi também nessa minha onda, né? O Davi também é muito bem descolado. Engraçado que o nosso filho, ele já não tem isso. Por quê? Porque ele aprendeu a viver isso. Como a gente viaja muito e sempre está com muitas pessoas, ele não sofreu quase nada. Nada. Então, o que é mais interessante, você que está hoje assistindo, que você tem, a ideia, será que eu me mudo? Será que eu vou viver um novo? Entenda a primeira coisa, nunca vai ser conforme aqui às vezes como você imagina. Exemplo, a gente via para Gramado todo o tempo, né? A gente veio antes para cá umas 4 vezes, né? E aí a gente vinha em Gramado, assim, tudo lindo, tudo bonito. É férias. É férias. É isso aí. Uma coisa é você ir de férias, outra coisa uma coisa é você ir passear, outra coisa é você vir morar, Então é igual as pessoas falam assim, eu quero morar na praia, meu sonho é morar na praia. Tu já foi pra praia? Muitas pessoas nunca foram à praia, que não conhecem a praia, mas tem um sonho de morar na praia, né? Experimente, vai lá, passa suas férias, passa 30 dias, vai conhecer a região, E isso é muito importante, isso vai te ajudar, a você entender se é realmente isso. Algumas vezes a gente foi para os Estados Unidos, para Orlando, a gente ficava ali, caramba, imagina morar aqui. A terra da Disney, mas será que você vai viver todo dia dentro da Disney?
Só se, sei lá, você vive aí de rendas aí, todo mês vai cair um dinheirinho na sua conta sem você fazer nada e você fica sempre lá procurando o Pateta, procurando o Mickey à vontade. É muito diferente. É muito diferente, sabe? Mas sabe, gente, o que é mais incrível é você realmente ir atrás de viver tudo aquilo que você gostaria de viver, né? Mais uma vez, né, tudo que estamos passando hoje no mundo, né, nós percebemos que a vida realmente é um sopro. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe, mas enquanto você estiver aqui, viva intensamente. Sabe, a pior coisa, imagina, eu nunca deixei isso acontecer na minha vida, na nossa família, de chegar daqui a pouco a 80 anos e falar assim, caramba, poderia ter viajado mais, poderia ter conhecido mais pessoas, poderia ter vivido mais. Gente, para viver, sabe, não é esse custo todo. A gente coloca dificuldade em tudo. Eu não viajo porque não tenho dinheiro. Eu não viajo por causa disso. Eu não viajo ou não faço isso por causa daquilo. Não, você é livre para viver tudo. A gente às vezes assiste um rapaz no YouTube que ele é mochileiro e ele já conheceu vários países, ficou 1 ano e 4 meses viajando de mochila, pedindo carona, sabe? Ele tá vivendo a vida dele. E muitas das vezes a gente sabe por que a gente não vive, amor? Porque a gente fica pensando o que vão pensar da gente, o que vão falar. Gente, o mais incrível é que Deus nos deu uma vida para cada um, para que cada um pudesse cuidar da sua própria vida. Muitas das vezes a gente não rompe, sabe por quê? Porque a gente fica pensando o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Será que vai ser bom? Só tem um jeito: você indo, você fazendo, você se realizando. Sabe? Muitas pessoas não saem dessa inércia porque ficam pensando muitas coisas. A vida é muito curta para você ficar pensando muito tempo. Haja, se divirta. E se não der certo? Não tem como não dar certo. Você viveu experiência. Não existe não dar certo. Não existe não dar certo. Existe você fazer ou não fazer, né? Depende do que você acha e qual é o seu entendimento do que é dar certo e o que é dar errado. Para mim tudo dá certo. Sabe, os dias mais difíceis pra gente aqui foi incrível, deu certo, porque a gente precisava passar por isso, a gente precisava aprender aquilo, a gente conquistou novas habilidades, a gente ganhou novas amizades, a gente ganhou novas estruturas, a gente conheceu dimensões que a gente nunca poderia, sabe, se a gente não tivesse saído de Manaus para conhecer o mundo, para conhecer outras regiões. Então, acredito que esse bate-papo nosso aqui, não estou falando que você tem que se mudar, não. Você pode ser abençoado onde você está. É tudo como você pensa. Eu acho que tudo está ligado ao propósito. Propósito. Também, né? Se você consegue desenvolver o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para você fazer, seja no seu trabalho, seja na sua vida ministerial, se você tem um desenvolvimento no ministério, você vai poder realizar. Tudo tem que estar dentro daquilo que você planeja, sonha. Então, primeiro, eu acho que você precisa de tudo, precisa pedir direcionamento, porque muita gente vem te perguntar: eu quero ir, como é que é morar, como é que é trabalhar fora, como é que é conhecer novas pessoas. Quando você vê fotos, imagens, vídeos, parece tudo muito simples, muito bonito, mas quando você vive, é diferente, a realidade é diferente, né? O dia a dia é diferente, é desafiador, mas você precisa encarar os desafios. Se é aquilo mesmo que você quer, você precisa encarar. E se você estiver dentro do seu propósito, realizando aquilo que você foi chamado para fazer, seja em qualquer área da sua vida, Deus vai te abençoar. Fica e tudo mais vai incrível fluir, ainda. Né? Fica mais incrível ainda. Você viver, sabe, os seus sonhos, os seus propósitos. Isso fica muito mais suave. Muito mais suave. Eu acho que o maior desafio que a gente tem, sabe, hoje é dominar a sede das suas emoções. A gente está muito preocupado em fazer tudo certo. A gente está muito preocupado em querer dar certo. Sabe, nós decidimos viver. Sabe, viver. Viva. Não tem, sabe, o que vai dar errado. Você não vai saber se vai dar errado se você não fizer. Eu me recordo que os primeiros meses foi muito difíceis, porque era frio, sem conhecer ninguém, sabe? Elisângela sentia saudade da família, saudade, sabe, de tudo, os amigos, tudo. Mas tudo é um processo.
Por isso que eu falo, cada processo você precisa se divertir, aprender, sabe? Deus está me conduzindo. Deus, o que você quer que eu aprenda com essa situação? Sabe? Eu tô nessa situação aqui. Ou, assim, você se colocou nessa situação. No nosso caso, a gente se colocou nessa situação. A gente estava, em Manaus, tudo certinho, nossa vida ali, sabe? A igreja, a nossa família, os nossos amigos, nosso negócio, tudo, sabe? Tudo bem justinho. Tem horas que você tem que dar uma bagunçada. Se você quer viver, sabe, em outro nível, às vezes você precisa sair dessa zona de conforto. A pior zona que pode existir na vida do ser humano é a zona de conforto, sabe? Você achar, quando você acha que tá tudo bom, tá aí que você tem que mudar, sabe? Tem uma outra vida aqui te esperando muito melhor, sabe? Tem um outro patamar aqui te esperando muito melhor. Tem muitas coisas interessantes para você viver nessa terra, gente, sabe? Do que você ficar se pegando por pequenas coisas. Às vezes a gente não tem coragem de dar uma mudança na nossa vida porque você tá tão apegado, sabe? Desapega. Eu me recordo que quando eu trabalhava como empregado, eu não poderia cortar meu cabelo do jeito que eu queria. Eu morria de medo de cortar meu cabelo, vivia como um velho, sabe assim? Porque eu tinha que parecer mais velho na minha cabeça, eu tinha que me vestir parecendo que eu fosse mais velho, né? Eu tinha que ter uma aparência mais velha, um corte de cabelo mais velho, porque eu achava que isso ia passar credibilidade. Olha só que ridículo, né? Depois que eu mudei minha mentalidade, parei de pensar nas pessoas, o que elas vão falar mesmo, gente. Pessoas são assim, a gente fala das pessoas, vocês também falam, né? Quando a gente a gente desapega tudo disso, a gente vive uma vida muito mais simples, sabe? Uma vida muito mais legal, muito mais divertida, sabe? A coisa mais incrível que Deus nos entregou foi a liberdade, sabe? E muitas pessoas ficam presas, às vezes é por uma casa, às vezes por uma região, às vezes por pessoas. Tá na hora de você se libertar. Se Deus te colocasse agora um tempo de vida, né? Eu sempre penso assim, você vai morrer daqui a 2 anos, como é que você viveria? Você ia correr atrás de viver todos os seus sonhos? Você ia ficar esperando a morte em casa? Ou você ia fazer alguma coisa? Sabe, o dia de amanhã vai chegar, mas é como você quer que ele chegue, suave, vivendo tudo, sabe? Ou olhar para trás e tá cheio de coisas na sua vida, na sua alma, de arrependimentos, de não ter feito algo. E é isso que muitas pessoas nos procuram, né? Falando sobre isso. A gente quer ir, a gente quer viver. E aí, viva! Como é que vai ser? A experiência nossa às vezes não vai ser a sua. Mas o que é interessante é que você vai viver experiências. Então que você possa realmente viver tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, né, amor? É isso aí, pessoal. Mudar não é fácil, nunca vai ser, mas tudo depende de como você vai encarar essa nova realidade, do que você está disposto, o quanto você está disponível e disposto a quebrar e se erguer, né? Porque toda mudança, ela gera desconforto, mas se você estiver preparado para superar os desconfortos, com certeza vai dar tudo certo. Show! E é isso. Viva tudo aquilo que você deseja viver nesta terra. Viva dias incríveis, sabe? Intensos. E assim você realmente vai estar muito mais feliz com você mesmo e automaticamente você vai exalar para as outras pessoas. Grande abraço do seu amigo Daniel Queiroz. Tchau, pessoal!